Boa tarde. Hoje a gente vai ver um artigo, uma revisão sistemática e uma meta-análise sobre a periodização em bloco no treino de endurance. E esse artigo foi publicado por um professor norueguês, Knut. Não vou me atrever a falar o resto do sobrenome dele, mas ele é da Noruega. E ele publica bastante nessa área de endurance e de periodização. A periodização em bloco ela apareceu no início dos anos de 1980. Ela veio como uma alternativa à periodização tradicional. Enquanto a periodização tradicional ela vai desenvolver simultaneamente diferentes habilidades, o treinamento em bloco ele veio fazer algo diferente. Ele é altamente concentrado e visa desenvolver apenas uma habilidade ou duas, né? São mais poucas habilidades em blocos. Esses blocos podem durar de 1 a 4 semanas. E ela justamente devido a algumas críticas à periodização tradicional, que são a fadiga excessiva, a estimulação de treinamento insuficiente, a incapacidade na periodização tradicional de fornecer múltiplos picos de performance durante um período, por exemplo, um período de 1 ano. Mas também há críticas na periodização de bloco, né? A eficácia e as teorias metodológicas, elas foram criticadas por não serem suficientemente fundamentadas na literatura. E os primeiros artigos em inglês que vão comparar a periodização em bloco e a periodização tradicional só foram publicados depois de 2010. Vladimir Issurin afirma que a periodização em bloco ela tem assumido diferentes formas de acordo com as posições e técnicos que utilizam essa forma de treinamento. A periodização em bloco ela pode consistir de mesociclos de 2 a 4 semanas, com cargas de trabalho altamente concentradas à habilidade de treinamento, realizadas em uma ordem específica. A acumulação, que é o foco em habilidades básicas, a transmutação, que é o foco em habilidades específicas, e a realização, que é o foco na competição. Cada um desses blocos será construído a partir das adaptações fisiológicas do bloco anterior. Mas outros autores definem esses blocos de treinamentos de forma mais curta. Geralmente tem uma abordagem ligeiramente diferente do conceito. Em contraste ao modelo de Issurin, o modelo alternativo tem como foco, tem um foco mais unidirecional em uma habilidade específica em cada mesociclo, que tem semelhanças com o modelo de Verkhoshansky, que foi introduzido na década de 1970. Nesse artigo, a periodização em bloco é definida com 1 ou mais blocos com duração superior a 1 semana de treinamento concentrado com uma abordagem uni ou multi-alvo, que significa que ambos os modelos que eu falei anteriormente, eles vão ser contemplados nesse artigo. Qual é o objetivo, né? Quais são os objetivos dessa revisão? Primeiro, avaliar sistematicamente as evidências atuais sobre o efeito que a periodização em bloco tem no desempenho. Depois, conduzir uma meta-análise que vai reunir e avaliar os efeitos existentes. E, por fim, vai abordar a qualidade metodológica, os pontos fortes e as limitações da literatura atual. Então, a busca bibliográfica foi de acordo com as diretrizes da Declaração Prisma. A base de dados usadas foram a PubMed, a Sport Discos e a Web of Science. Os termos procurados foram periodization, block, training, exercise and endurance. Foram feitos por 2 revisores independentes, usaram também a escala Pedro, e os critérios que incluíram os artigos foram intervenção, da periodização em bloco, o desenho de estudo com 1 ou mais grupos e avaliar pelo menos uma variável antes e depois da intervenção. Então, aqui a gente tem a primeira figura que mostra como foi feita essa revisão.
Então, foram identificados 2.900 artigos, depois incluíram 5. E a gente começa a fazer os cortes, né? E chegaram a um total de 2.905, né, que juntou os dois, excluíram uma parte, depois foram ler, né, os abstrates, e no final, 6 artigos apenas foram incluídos na meta-análise. 6 dos 20 estudos foram elegíveis para a meta-análise. A duração média das intervenções de treinamento foi em torno de 4,9 semanas. 4 dos estudos foram conduzidos apenas participando de sexo masculino, enquanto 2 estudos incluíram homens e mulheres. Agora ele vai detalhar um pouquinho desses estudos que foram incluídos. Os estudos foram realizados em ciclistas, em esquiadores de cross-country, em jogadores de hóquei, esquiadores alpinos. Os 10 estudos incluídos alcançaram pontuação Pedro média de 3,7. 6 dos estudos alcançaram uma classificação de qualidade moderada, enquanto 4 restantes foram de baixa qualidade. A meta-análise foi ajustada usando o modelo de efeito aleatório, ameaçando a variação entre estudos com o efeito aleatório e a variação entre os grupos de periodização em bloco e tradicional. Os parâmetros do modelo, a quantidade de heterogeneidade, foram estimados pelo estimador Paulo Mandel com o ajuste de Knepp e Hartle. Os critérios para interpretar a magnitude do tamanho do efeito foram os seguintes: de 0 a 0,2 trivial, 0,2 a 0,6 pequeno, 0,6 a 1,2 moderado, 1,2 a 2 grande e maior do que 2 muito grande. Resultados da meta-análise. Então, a meta-análise ele dividiu em 2 grupos. A primeira meta-análise ela vai avaliar o VO2 máximo, e a segunda meta-análise ela vai avaliar a potência média, potência máxima em watts. Então, foram análises de VO2 e a WMAX, compreenderam 107 indivíduos nos 6 estudos. O tamanho do efeito do VO2 máximo foi de 0,40, que foi uma tendência em favor da periodização em bloco. Já o tamanho do efeito da WMAX foi de 0,28 e também a favor da periodização em bloco em comparação à periodização tradicional. Nesse primeiro, na figura 2, a gente tem a meta-análise em relação ao VO2 máximo. Então, a gente tem os 6 artigos que ele incluiu nessa meta-análise. Nessa primeira parte, a gente tem os dados da periodização em bloco, e na segunda parte, a gente tem os dados da periodização tradicional. E daqui do lado direito, a gente pode ver que todos tenderam a favor da periodização em bloco. Não foi um tamanho de efeito grande, né? Foi de 0,40, foi um tamanho de efeito moderado, mas todos a favor da periodização em bloco. Na figura 3, a gente tem os mesmos artigos, primeiro em periodização em bloco, o segundo grupo de dados na periodização tradicional, e do lado direito a gente pode ver que todos também tendem a favor da periodização em bloco, agora um pouco menos. O tamanho de efeito foi de 0,28. A gente pode ver o diamantezinho em favor da periodização em bloco. Eu acho que essa escala aqui está diferente nas 2 meta-análises. Dá uma olhadinha. Eles mudaram um pouco aqui a escala. Mas a gente pode ver na segundo diamante que tanto a medição do VO2 quanto da potência, os dois tendem a favor da periodização em bloco. Ele vai falar agora um pouquinho dos estudos da revisão sistemática. Então, o desempenho de resistência, né, a parte de endurance, ela foi avaliada em 8 estudos. Medidas de desempenho de ciclismo foram conduzidos em 5. Honestidade e colaboradores, eles observaram um aumento na produção média de
de potência durante 40 minutos de ciclismo em ambos os grupos. O tamanho do efeito moderado em favor da periodização em bloco em comparação à periodização tradicional. Val e colaboradores encontraram uma produção média de potência superior no desempenho de ciclismo de 20 minutos após 2 semanas de periodização em bloco. Story e colaboradores encontraram uma melhora de 15% no teste de tempo de bicicleta indoor de 23 km. Em contraste, o desempenho do teste de tempo só melhorou após um HIIT tradicional e não após um HIIT na periodização em bloco em esquiadores cross-country. Um estudo conduziu um teste de tempo até exaustão em uma carga de trabalho correspondente a 90% da potência máxima. No entanto, nem a periodização em bloco, nem a periodização tradicional melhoraram o desempenho. Por outro lado, 13 dias de periodização em bloco em jogadores de futebol revelaram uma grande melhora no teste ioiô. Agora ele vai falar da revisão sistemática nas cargas de trabalho em diferentes limiares de exercício. Ciclistas revelaram melhorias na produção de energia na concentração de 2 milimol de lactato após 4 e 12 semanas com a periodização em bloco. Uma intervenção de 4 semanas aumentou em cerca de 10% na periodização em bloco, enquanto nenhuma mudança foi observada na tradicional, sem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, mas o tamanho do efeito foi a favor da periodização em bloco. Para outro estudo de 12 semanas, as melhorias relativas foram de 22% e de 10% para BP e para tradicional, respectivamente. Isso revelou um tamanho de efeito ainda maior na comparação da periodização em bloco e da periodização tradicional. Em outro estudo, um bloco de treinamento de 1 semana aumentou a produção de energia no início do acúmulo do lactato sanguíneo com 7% em comparação com a tradicional, com o volume correspondido, independentemente se o treinamento em bloco foi realizado com sprints longos ou curtos. No estudo de casos de longo prazo, de 58 semanas e 17 semanas de periodização em bloco, revelaram uma melhora de 36% na produção de energia na concentração de lactato de 3 milimol e um aumento de 14% na produção de energia no limiar de lactato, respectivamente. A periodização em bloco e a tradicional foram igualmente eficazes em melhorar a potência de remada no segundo limiar ventilatório em remadores, enquanto no cross-country os esquiadores tiveram resultados melhores numa periodização em bloco do que na tradicional, na produção de energia na concentração de lactato de 8 milimol, após um período de treinamento de 5 semanas. Então, de acordo com essa revisão, ele vai entrar agora na parte da discussão desses dados. E esse artigo, ele quis investigar os efeitos da periodização em bloco em fatores determinantes para o desempenho de resistência e medidas de desempenho de resistência com base nas análises sistemáticas de dados agrupados na literatura. As 2 meta-análises que foram feitas, elas revelaram evidências de efeitos benéficos em favor da periodização em bloco em relação à periodização tradicional, em relação ao VO2 máximo e à potência máxima em atletas treinados. Devido à falta de estudos e heterogeneidade entre os testes usados para avaliar medidas de desempenho de resistência, cargas de trabalho de diferentes limiares de exercício e eficiência e economia de exercício, as meta-análises não foram realizadas para esses fatores, como ele queria fazer no começo. No entanto, a grande maioria dos dados revelou efeitos benéficos ou semelhantes para a periodização em bloco em comparação com a periodização tradicional. As descobertas desse artigo enfatizam que a periodização em bloco é uma estratégia alternativa adequada com efeitos de treinamento potencialmente maiores do que a periodização tradicional para atletas tanto treinados quanto bem treinados. O número de estudos elegíveis é muito pequeno e eles alcançaram apenas pontuações
na escala Pedro, baixas e moderadas. Isso é uma limitação dessa meta-análise. Algumas considerações metodológicas ao interpretar a eficácia da periodização em bloco são importantes. Então, a meta-análise ele diz que a periodização em bloco ela tem um benefício, ela é um pouco traz melhorias maiores do que a periodização tradicional, mas ele põe um alerta de que os estudos foram poucos, né, as pontuações da escala Pedro foram baixas, a qualidade metodológica nem sempre foi de alta qualidade. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de afirmar categoricamente que a periodização em bloco ela é superior à tradicional. Meta-análise de VO2 e da potência. Atletas jovens, então, quem foi, né, incluído nessa meta-análise? Foram atletas jovens, uma idade de 25 anos, mais ou menos 7, foram atletas treinados, com VO2 médio de 60 ml por minuto por quilo e com uma potência máxima de 337 watts. Esses resultados indicam que os indivíduos treinados, dentro de um período relativamente curto, eles podem sim se beneficiar da periodização em bloco. O tamanho do efeito agrupado de periodização em bloco no VO2 máximo foi de 0,40, como a gente viu na figura, e na potência máxima foi de 0,28. Os estudos incluídos foram conduzidos na pré-temporada e duraram menos de 12 semanas. Portanto, o efeito da periodização em bloco durante a temporada competitiva ou a longo prazo, ele não foi explorado adequadamente, porque as intervenções foram apenas na pré-temporada. Então, essas intervenções também necessitam serem feitas tanto durante a temporada ou durante também a parte competitiva, né, duração, os meses em que há competições. 2 estudos compararam o efeito da periodização em bloco e tradicional em 2 temporadas consecutivas com design cruzado. Ambos mostraram o benefício da periodização em bloco em atletas de caiaque e de handebol. O desempenho da resistência. Clark é o único estudo que observou uma melhora estatística após a periodização em bloco em comparação à tradicional. Os efeitos positivos observados em outros estudos foram declarados como melhorias superiores, não significativas para a periodização em bloco, ou não tiveram um grupo de controle apropriado para avaliar os efeitos da interação. Grandes melhorias foram observadas no desempenho de resistência após 13 e 17 dias em periodização em bloco em jogadores de futebol e tênis, medidos como aumento da distância percorrida no teste do ioiô e de velocidade. Também foi demonstrado um tempo melhor durante um teste de tempo de 23 km em ciclista de elite após 1 ano usando a periodização em bloco. Malo apresentou um aumento no desempenho no teste ioiô após uma temporada de 44 semanas, após um programa de treinamento em periodização em bloco em jogadores de futebol. No entanto, todos esses últimos resultados devem ser considerados com cautela devido à falta de grupos de controle e ao uso de um design de estudo de caso. Essas descobertas, um tanto inconsistentes no desempenho da resistência, tornam um pouco mais difícil de interpretar as implicações da periodização em bloco. No entanto, os tamanhos de efeito nos estudos geralmente mostraram efeitos moderados a grandes da periodização em bloco versus a periodização tradicional no desempenho de resistência, embora tenha mostrado um pequeno efeito positivo da tradicional. No geral, independente da disciplina esportiva, né, seja qual for o esporte que foi estudado ou a avaliação de desempenho, é consistente que a periodização em bloco, está errado aqui, desculpa, parece melhorar em vez de prejudicar o desempenho de resistência. Cargas de trabalho em diferentes limiares de exercício, eficiência do exercício e economia da periodização em bloco e tradicional aumentaram a produção de energia em um limiar de exercício definido em todos os estudos incluídos, exceto para o grupo tradicional no estudo de Ronestadt.
As melhorias foram maiores na periodização em bloco, em comparação com a tradicional, em ciclistas, esquiadores cross-country, no início do acúmulo de lactato sanguíneo. Em contraste, melhorias iguais de produção de energia em um limiar de exercício definido foram observados em atletas de caiaque, enquanto um outro estudo observou uma tendência em favor da periodização em bloco. E um outro também observou uma mudança interna para a periodização em bloco, mas não para a tradicional. E nenhuma mudança significativa entre os grupos. Novamente, essa implicação da periodização em bloco ela é divergente. Então, a gente vai ter estudos em que falam que a periodização em bloco melhorou em comparação com a tradicional, outros, essa diferença é muito pequena, não foi tão significativa. E, novamente, ele vai dizer, né, que então, esses dados divergentes, é difícil, né, você falar que com a eficácia da periodização em bloco. Ele sugere que a periodização em bloco deve ser considerada em uma perspectiva holística. Né? Holística é olhar o atleta como um todo. Tem que ver, então, o histórico de treinamento, quais são as metas de treinamento, qual que é a vida cotidiana e outros fatores devem ser analisados para que a periodização em bloco ela seja integrada, né? Ela seja parte de um programa de treinamento. Há um consenso entre os pesquisadores que a variação e a progressão no estímulo de treinamento, elas são necessárias para aumentar as adaptações fisiológicas e desenvolver continuamente o desempenho de resistência. Isso é o que a gente vê já no nosso grupo, né? Tem que ter a variação, tem que ter a progressão da carga, isso tudo vai trazer adaptações fisiológicas para o atleta. Então, nesse contexto, tanto o modelo de periodização de bloco de Surin quanto o alternativo, eles podem exibir alguma vantagem. E a tradicional induz variações menores em mesociclos e microciclos do que a periodização em bloco. No entanto, dentro de um microciclo ou mesociclo, a periodização tradicional induzirá variações maiores do que a BP. Em resposta a isso, a alta concentração de treinamento específico da periodização em bloco parece ser uma vantagem para induzir adaptações em atletas bem treinados. No geral, os estudos revisados apresentaram baixa a média qualidade, de acordo com a escala Pedro. Então, um dos objetivos era avaliar a qualidade metodológica. E aqui ele vai falar que os artigos, né, eles vão ter uma nota baixa na escala Pedro. Mais ou menos todos os estudos apresentaram um maior risco de viés, principalmente devido à falta de cegamento dos testadores e uma especificação de randomização. Além disso, todos, exceto 2 estudos, não forneciam critérios de elegibilidade para os participantes do estudo. Além disso, a direção definitiva dos efeitos e a magnitude desse treinamento devem ser interpretadas com alguma cautela, ao considerar o intervalo de predição de 95% das meta-análises. Então, agora fechando, né, ele falou da revisão, ele discutiu os dados, a gente viu que os dados foram divergentes, porque alguns aumentam, a gente percebe melhorias na qualidade do treinamento, a gente percebe melhorias nos aspectos do desempenho em favor da periodização em bloco, outros não apresentam essa melhoria. Os artigos não são de alta qualidade. Então, fechando isso tudo, independentemente dos modelos usados de periodização em bloco, as meta-análises mostraram efeitos favoráveis para a periodização em bloco em relação ao VO2 máximo e à potência máxima, e consistem em tamanhos de efeitos moderados a grande, tanto para cargas de trabalho em diferentes limiares de exercício, quanto para medições de desempenho de resistência na periodização em bloco, e sugerem também adaptações superiores em comparação à tradicional. Em geral, esses resultados parecem promissores, mas, como na maioria dos estudos revisados são pequenos e de baixa qualidade metodológica, que nem sempre há um grupo de controle,
Ele fala também que não há elegibilidade para os sujeitos. Os resultados devem ser considerados com isso em mente, da baixa qualidade dos estudos e da baixa qualidade metodológica. Então, ele conclui que sim, é importante você colocar a periodização em bloco no treinamento do atleta, mas esses estudos apresentados nessa revisão foram feitos com atletas treinados e bem treinados, numa pré-temporada e num período curto de intervenção. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de generalizar para qualquer população, dizer que a periodização em bloco ela é superior à periodização tradicional.